Graça e paz, meus irmãos, como é bom estar aqui na presença do Senhor mais uma vez. Bom dia. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical da Igreja Projeto Júbilo a respeito do Espírito Santo. Todo esse trimestre estaremos estudando a respeito do Espírito Santo. E é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor e podermos estudarmos juntos. Amém? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos orar para pedir que o Espírito Santo nos ajude, para pedir que o Espírito Santo nos auxilie nesta manhã maravilhosa e que podemos dar o melhor de nós, dar o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente e que possamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Feche os teus olhos. Pai querido, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem nos dado uma semana abençoada. Pedimos ao Senhor nesta manhã que o Senhor venha derramar a Tua graça e que possamos, ó Pai, sair daqui hoje, mais uma vez, enriquecidos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, cheios da presença do Senhor, mais entendidos da palavra do Senhor, ó Deus, sabendo mais da presença do Espírito Santo como pessoa, como Deus. Pai querido, abençoa, ó Pai, a cada uma dessas pessoas que estão, ó Deus, tendo essa oportunidade em nos ouvir, em nos ver, em participar dessa escola bíblica dominical. É o que eu te agradeço em nome de Jesus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Na semana passada, falamos a respeito do Espírito Santo como homem. E hoje, nós vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você venha entender a palavra e o estudo nesta manhã. Se você ainda não tem, você pode pegar a caneta, você pode pegar o seu caderno e fazer algumas anotações que você achar importante. Podemos nos acercar desse sublime assunto com reverência, santo temor e oração, tendo em nossa mente que se trata de um assunto difícil e haja vista o Espírito Santo não falar de si mesmo. Em João 16:13, e o eterno Deus, o Pai, ele revela muito de si mesmo nas páginas sagradas, nas páginas da palavra de Deus. E de igual modo o Filho, mas o Divino Consolador não. O Espírito Santo não. Daí trata-se de um assunto e de um insondável mistério do qual devemos nos acercar, primeiramente pela fé. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 27. Abra comigo a sua Bíblia no Romanos, no capítulo 3, no versículo 27, que diz assim: onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. A terceira pessoa da Trindade, ela não aparece com nomes revelados, como o Pai, o Filho, e sim com títulos descritivos das suas natureza e missão no mundo, entre os homens, bem como através dos seus atos realizados. Na aula passada eu falei a respeito dos atos do Espírito Santo, no próprio livro do Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo, ele não é rigorosamente um nome, um qual apelativo, e sim um título descrito da sua natureza, porque ele é Espírito, e da sua missão principal, porque ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus. E de santificar-nos nessa dispensação. O Espírito Santo
ele está aqui para nos santificarmos. E ele habita no servo do Senhor Jesus. Ou seja, ele habita na sua vida, ele habita na minha vida e na vida daqueles que servem a Jesus. As suas operações, portanto, são invisíveis nas profundezas do nosso interior. E todos esses fatos mencionados tomam o estudo sobre o Espírito Santo muito difícil. E cabe aqui a pergunta a se fazer: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Jó capítulo 11, versículo 7. O Espírito Santo como Deus, ele age de maneira multiforme. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4 a 12, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também para a gente ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 12, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, o Espírito de Deus é mencionado de modo enfático, como devendo ter toda essa primazia em nossas vidas, em nosso meio, em nosso trabalho. O Espírito do homem, mencionados no versículo 2, só entende as coisas terrenas, as coisas naturais, em Provérbios capítulo 20, Jeremias no capítulo 17. A nossa santificação deve, pois, prevalecer em nosso espírito e daí abranger para a alma e para o corpo, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Mas na primeira passagem, o apreço, o Espírito Santo, ele também é mencionado no versículo 12, qual é pecaminoso e nocivo ao cristão. E o aviso sobre isso na palavra de Deus é enfático e claro. E são 6 diferentes coisas que aparecem na passagem de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16. Primeiro, as coisas que Deus preparou para os que o amam, no versículo 9. A segunda, as profundezas de Deus, versículo 10. A terceira coisa, as do homem, versículo 11. Quarto, as de Deus, versículo 11. Quinto, as espirituais. E por último, o Espírito de Deus, no versículo 14. Uma dessas coisas, irmãos, alude à esfera humana. E as demais são da parte de Deus. E isto aqui denota na sua multiforme ação, ainda tomando como base no texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a 14, nós vemos que o Espírito Santo, ele é mencionado juntamente com o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo, o que denota a divindade do Espírito Santo. E essa sublime verdade da Trindade Santa vê-se também através da Bíblia em muitas outras passagens, como em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4
ao 6. Os atributos divinos do Espírito Santo. E um desses atributos do Espírito Santo é a onipotência. O Divino Consolador, ele tem pleno poder sobre todas as coisas. Salmo 104, versículo 30. O Espírito Santo, ele tem poder próprio e dele que flui a vida, as suas dimensões, os sentidos, bem como o poder de Deus. Não sei se você se lembra, em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, estava na escuridão, mas o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. Esse pairava é a mesma coisa que chocar, trazer vida. Não sei se você se lembra, mas também no livro de Gênesis, o próprio Deus, ele sopra o ruá de Deus nas narinas daquele boneco feito de barro, chamado de Adão. Deus, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, o ruá, o Espírito de Deus. E aquele boneco, aquela forma, ele passa a ter vida. O Espírito Santo, irmãos, ele traz vida. Foi ele que trouxe vida a Jesus, trazendo ele da ressurreição, fazendo ele ressuscitar entre os mortos. E ele tem autoridade, ele tem poder inerente, como nós vemos em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Na única referência no original em que aparece o termo traduzido por demonstração do Espírito Santo, designa-se literalmente, meus queridos, uma demonstração operacional, uma demonstração prática, uma demonstração imediata na mente, na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. E isso ocorre, sabe como? Pela operação, ou pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito. E isso transforma, sabe, as vidas das pessoas. Os feitos transformadores foram visíveis, incontestáveis na vida dos ouvintes daquela época e também hoje. Quando o Espírito Santo, ele fala na vida, quando o Espírito Santo, ele fala na minha vida, na vida daquelas pessoas que ainda não encontrou com o Senhor, é visível a obra transformadora do Espírito Santo na minha vida e na vida das pessoas. Quando você olha para mim, quando você olha para você, ou quando você se olha, ou olha pessoas que você conhece e que o Espírito Santo transformou, isso é poder. Somente o Espírito Santo pode e tem esse poder de mudar as pessoas. E era nítido o contraste entre a ação poderosa do Espírito Santo e os métodos secos, repetitivos dos mestres e filósofos gregos da época. A gente vê quando Jesus, ele tem o Espírito Santo vem sobre ele e começa a fazer milagres e maravilhas e a falar palavras e a pregar as boas novas. Você vê que as pessoas falam assim: olha, ele fala como que tem autoridade. Por quê? A vida dele condizia com aquilo que ele estava pregando, que ele estava ensinando, mas acima de tudo, sobretudo, ele estava cheio do Espírito Santo. Quem tentavam convencer e conseguir admiradores e discípulos mediante demonstrações encenadas de retórica, dialética e argumentação filosófica, isto é, sabedoria dos homens. Quantas pessoas hoje usam de retórica, de dialética, de oratória, de palavras bonitas, de sabedoria dos homens? Mas a diferença, irmãos, faz o Evangelho de poder do Senhor Jesus Cristo, qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
E Paulo ele reconhecia que os mestres gregos os superavam em capacidade acadêmica e humana. E a gente podemos deparar com muitas pessoas hoje que nos superam na linguística, na oratória, na capacidade acadêmica e humana. Mas a sabedoria, a oratória, a argumentação filosófica naquela época não era tão somente um espetáculo assim teatral, mas era vazio, que atingia apenas o sentimento dos espectadores. Mas no apóstolo Paulo, ao contrário, operava nesse sentido o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O poder do Espírito Santo que evidencia a sua deidade é também revelado em passagens como Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos abrir Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E esse divino poder, como nós já afirmamos, ele é liberado através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, na conversão dos ouvintes. Se pregamos, o Espírito Santo ele tem poder para converter, para convencer aquelas pessoas que estão ouvindo, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. A gente observa que na pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Segundo lugar, irmãos, no batismo com o Espírito Santo para os novos crentes, em Atos capítulo 10, versículo 44. Também na expulsão dos espíritos malignos. O Espírito Santo ele tem poder, porque ele é Deus e ele habita dentro de nós. E se nós orarmos, os espíritos malignos, eles têm que sair. As pessoas são libertas. Assim como alguns discípulos oraram, assim como Jesus também orou, curou as enfermidades através da ação do Espírito Santo e a obediência dos crentes ao Senhor. Essa é a onipresença de Deus, ou melhor, a onipotência. Nós também temos a onisciência de Deus, que é um dos atributos de Deus. E a onisciência de Deus é mais uma evidência da deidade do Espírito Santo, o qual sabe e conhece todas as coisas. O Espírito Santo, ele sabe e conhece todas as coisas. E isso é um fato solene. Porque se considerarmos que ele habita em nós, e ele habita em nós, e estará em nós, assim em João capítulo 14, versículo 17, fala que ele habita convosco e estará em vós. E a primeira parte dessa declaração que Jesus faz, indica a permanência do Espírito Santo em nós, ou seja, ele habita dentro de nós. E a segunda, a sua presença constante dentro de nós, ou seja, ele estará em nós. E alguém ele pode habitar numa casa e não estar presente nela em determinada ocasião. Porém, o Espírito Santo ele quer estar sempre no crente como uma das maravilhas dessa tão grande salvação. Eu posso morar nessa residência, você pode morar na sua casa, mas às vezes você sair para trabalhar, sair para passear, para comprar alguma coisa e retornar, não, mas o Espírito Santo, ele quer fazer morada, ele quer habitar, ele não quer sair, ele quer fazer morada, estar dentro de nós para sempre. E aos que amam a Deus, o Espírito Santo, ele revela as infinitas e indivisíveis bênçãos preparadas para os salvos nesta vida. Irmão, se ele está fazendo isso nessa vida, imagina mais na outra vida, no qual tanto nós esperamos. O profeta Isaías, pelo Espírito Santo, ele profetizou maravilhas. Os demais profetas do Antigo Testamento também tiveram a relação divina dessas coisas
sabe, magníficas que os santos desfrutarão na glória. E o Espírito Santo, ele revelou essas maravilhas consoladoras. Inclusive o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2:10. Ele é o nosso divino mestre na presente dispensação da igreja, o Espírito Santo. Como nós já tivemos falado em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Concernente, irmãos, a essa missão do Espírito Santo, Jesus declarou: "Este vos ensinará todas as coisas." E o texto de Lucas, capítulo 12, também é bastante elucidativo quanto mais a essa ação do Espírito Santo à igreja, ou seja, onisciência. E uma outra característica do Espírito Santo, e uma outra atributo do Espírito Santo é a onipresença. O Espírito Santo está presente em todo lugar. Salmo 139, versículos 7 a 10. Irmãos, nós devemos atentar para duas ênfases contidas nesses textos que evidenciam a onipresença do Espírito Santo. Diz assim: "Para onde mirei do teu Espírito?" O salmista diz. "Para onde mirei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se no mais alto monte eu for, se no mais profundo abismo também eu estiver, lá o Senhor estará." Ou seja, o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas nas profundezas de Deus. E um outro atributo do Espírito Santo é a eternidade. Ele sempre existiu, assim como Deus. Ele é infinito em sua existência. Ele não tem princípio, sem fim, sem limitação de tempo. Hebreus capítulo 9, versículo 14, vamos ler? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Gostaria de ler com os irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 14. "Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que o Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará os vossos consciências, as vossas obras mortas, para servirdes ao Deus vivo." Olha só, ele estava presente no princípio quando todas as coisas foram criadas. Façamos o homem à nossa imagem. Ele estava presente ali em Gênesis, nas coisas criadas, chocando, como se alguém que estivesse ali amadurecendo as coisas que Deus já haveria de falar. Meus irmãos, o Espírito de Deus é denominado Senhor. Ele é Senhor. Ele é descrito como o Criador, Jó, no livro de Salmo, no livro de Gênesis. Ele é classificado e mencionado juntamente com o Pai, com o Filho, e claramente ele é uma grande evidência da sua divindade. Na fórmula doutrinária do batismo nas águas, em Mateus 28, 19, aqui a Bíblia não diz nos nomes, mas como se as três pessoas da Santíssima Trindade fossem uma só. Mas é um nome singular, distinguindo cada pessoa existente em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E me parece, a gente sempre fala brincando, a única vez que aparece a Trindade na mesma cena é no batismo de Jesus. O Deus Pai, ele fala: "Olha, esse é o meu filho a quem eu tenho prazer." E o Espírito Santo, ele desce como uma pomba e o próprio Jesus, o Filho, está ali. Irmãos, na invocação da bênção tríplice sobre a igreja, também nós temos a ação do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa doutrina da habitação do Espírito Santo no crente, Romanos capítulo 8, versículo 9. Na descrição bíblica do estado do crente diante de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Nas diretrizes ao povo de Deus, aqui o Espírito Santo, ele é mencionado primeiro e em seguida o Pai e por fim o Filho. E também na doutrina da unidade da fé cristã, em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, que eu gostaria de ler com os irmãos. Efésios, capítulo 4,
versículo 4 a 6. Você pode procurar na sua Bíblia também, para a gente ler juntos. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos vós. Aqui também é mencionado o Espírito e é mencionado em primeiro lugar, seguido do Senhor Jesus, de Deus o Pai. A gente vê também a saudação bíblica às 7 igrejas da Ásia em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, o que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis, aquele que nos amou em seu... O Espírito Santo, meus queridos, ele é consolador. Conforme observado no estudo dos títulos do Espírito Santo, ele nos oferece chaves para entendermos a sua pessoa, a obra. O Espírito Santo, como um consolador, inclui o papel do Espírito Santo da verdade que habita em nós. Como ensinador de todas as coisas, como aquele que nos faz lembrar tudo aquilo que Cristo nos falou, como aquele que nos dará testemunho de Cristo, como aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E não se pode subestimar a importância dessas tarefas. O Espírito Santo dentro em nós. E começa a esclarecer as crenças incompletas e errôneas sobre Deus, sobre sua obra, sobre os seus propósitos, sua palavra, sobre o mundo, sobre as crenças. Porque nós trazemos conosco ao iniciarmos nosso relacionamento com Deus. E conforme as palavras de Paulo, é uma obra vitalícia, jamais completada nesse lado da eternidade. Claro, irmãos, que a obra do Espírito Santo é mais que nos consolar em nossas tristezas. Ele também nos leva à vitória sobre o pecado. Ele nos leva à vitória sobre a tristeza. O Espírito Santo ele habita em nós para completar a transformação que iniciou no momento de nossa salvação. E Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados e não dentro deles. Ele veio não somente para nos salvar do inferno no além, ele veio também para nos salvar do inferno da vida terrestre, o inferno que criamos os nossos pecados. Jesus ele trabalha para realizar a obra por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele nos ensina. O Espírito Santo é um professor. Ele pode e irá ajudar todo crente a interpretar a palavra do Senhor, compreender corretamente a palavra de Deus, a sua obra contínua nesse mundo. E ele nos levará a toda a verdade. E esta é a promessa. No entanto, exige também que cooperamos com o nosso esforço. Nós devemos ler a palavra do Senhor. Nós devemos ter cuidado com a nossa oração. Deus jamais teve a intenção de fazer a Bíblia um livro difícil para que o povo não possa compreender. Porém, se não nos dispusermos a cooperar com o Espírito Santo, mediante ao estudo, participar da escola bíblica dominical, de alguns estudos bíblicos, de regras de aplicação, de regras sadias, de interpretação, o nosso modo de interpretar a Bíblia, a nossa regra infalível de fé e conduta, ela ficará carregada de erros. O Espírito Santo nos levará toda a verdade, à medida que nós lermos, à medida que nós estudarmos cuidadosamente a Bíblia sobre a sua orientação. Por isso que no início aqui eu orei, Espírito Santo, nos ajude a compreender as verdades bíblicas. E uma das verdades ensinada pelo Espírito Santo é que não podemos recitar uma fórmula mágica do tipo: amarro Satanás, amarro minha mente, amarro minha carne. Agora o Espírito Santo, creio que os pensamentos e as palavras se seguem, vêm todos de ti.
Não nos é lícito usar, irmãos, encantamentos para submeter Deus à nossa vontade. João, ele admoesta a igreja: provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Significa que devemos permitir ao Espírito da verdade orientar-nos na tarefa de interpretar a palavra de Deus e atestar pelas Escrituras os nossos pensamentos e os de outras pessoas. Há perigos genuínos nesse assunto. Certo autor reivindica na capa do seu livro: este livro foi escrito no Espírito. Outras reivindicação do seu livro: predições 100% corretas das coisas do porvir. E a tarefa do leitor, com a ajuda do Espírito Santo, é seguir o exemplo dos bereanos, por exemplo, que é o próprio Espírito recomenda através das palavras de Lucas. Eles persistiam examinando cada dia mais nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos 17:11. Cada crente deve ler, testar, compreender a palavra e os ensinos a respeito dela. O crente pode fazer assim confiadamente, na certeza de que o Espírito Santo que habita em cada um de nós irá levar-nos em toda a verdade. Ainda há outro aspecto da obra do Espírito Santo como ensinador. A preparação de Jesus, o Filho encarnado de Deus, para sua tarefa de rei, sacerdote, cordeiro sacrificial. O Espírito Santo veio sobre Maria e lançou sua obra sobre ela, gerando nela Jesus, o Filho de Deus. O Espírito Santo foi ensinando o menino Jesus de tal maneira que aos 12 anos de idade deixou atônitos os mestres do templo. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. E depois do seu batismo e no Jordão, Jesus, que segundo a descrição estava cheio do Espírito, lutou contra o adversário durante 40 dias. Jesus continuou a andar cheio do Espírito Santo. Por isso, sempre que o diabo buscou oportunidade para tentá-lo, os resultados foram os mesmos. Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas a diferença é que ele não pecou. Se estivermos, irmãos, cheios do Espírito Santo na luta contra a nossa carne, contra o nosso adversário, também poderemos vencer nossas tentações com a ajuda do Espírito Santo. Cristo veio nos salvar dos nossos pecados e não neles. O Espírito Santo estava ativo no ministério de Jesus e nos discípulos. O Espírito Santo estava operante na pregação e nos milagres dos 12 discípulos e depois com os 72 que Jesus enviou a pregar o reino de Deus. E outro aspecto dessa tarefa é a ajuda do Espírito Santo para fazermos lembrar de tudo quanto Jesus tem dito. Podemos lembrar somente das coisas que já sabemos, das quais nos esquecemos pela falta de prática. Essa ajuda da parte do Espírito Santo exige que o crente estude, memorize a palavra, com certeza que o Espírito Santo lhes lembrará de tudo quanto Jesus tem dito, quando precisarem. Os que se deleitam na palavra de Deus e nela meditam tornam-se como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Os discípulos são perguntados por que procuravam os vivos entre os mortos. De certas palavras dos mensageiros foram usadas pelo Espírito para fazer-nos lembrar das palavras de Jesus, em João 2,19. E Jesus disse: derribai esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Ninguém entendeu o que Jesus quis dizer. Porém, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João 12,16 é um exemplo semelhante dessa obra do Espírito Santo. E além disso, o Espírito Santo também é ensinador do descrente. Nessa tarefa, o Espírito Santo, segundo as palavras de Jesus, ele convence o mundo do pecado, ele convence o mundo da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis, mas do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. E esse fato combina com a obra do Espírito Santo de atrair as pessoas à salvação. Em João 14, versículo 6, Jesus declara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 6,44 afirma: ninguém pode vir a mim se o Pai, a quem me enviou, o não trouxer. E o Espírito Santo que atrai cada ser humano a Deus. Embora muitos se recusem a essa atração,
ele nunca deixa de clamar sem cessar. Mas por que morrereis? Arrependei-vos e vivei. E a atividade do Espírito Santo, como daquele que dá testemunho de Cristo, começa no Antigo Testamento e continua até hoje. O Espírito Santo inspirava os profetas do Antigo Testamento, à medida que eles escreviam as profecias acerca do Messias vindouro. E isso não significa que o autor humano ou seu auditório, imediato ou indireto, compreendesse sobre o impacto de tudo quanto estava sendo escrito ou lido. Isaías, do capítulo 11, versículo 1 e 2, é um bom exemplo de uma profecia messiânica facilmente reconhecível. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. E outros textos bíblicos, como de Isaías 53, Salmo 110, versículo 1, exigiram mais a ajuda do Espírito Santo e até certo ponto de alguma luz recebida após a ressurreição. Irmãos, é evidente que nem os discípulos, nem os fariseus reconheciam um Messias sofredor e nem estavam esperando um assim. Lucas nos informa que o Espírito Santo deu testemunho de Cristo, do Cristo que estava por vir, e através de João Batista, dos pais de Maria, de Simeão, de Ana em Jerusalém. Jesus declara que a obra do Espírito Santo não é falar por conta própria, mas somente aquilo que o Pai e o Filho mandar dizer. E para encerrar, meus queridos, nós vimos então o que o Espírito Santo é, os seus atributos. E eu tenho certeza que, mais uma vez, você aprendeu a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa fazer com que você lembre de tudo aquilo que você tem aprendido aqui nesta manhã. E eu gostaria de encerrar esse estudo orando. Com você. Feche os teus olhos, ore comigo. Pai querido, obrigado por essa noite. Eu gostaria de orar encerrando esse estudo da escola dominical, orando com você. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado por estar aqui mais uma vez, ó Pai, ensinando a Tua palavra. Obrigado por cada um que tirou esse tempo para estar conosco na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo a pessoa do Espírito Santo. Pai querido, obrigado.